Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira, abrindo a semana aqui, vamos falar, né, sobre o Gugu Liberato. Os fãs, os amigos, os familiares de Gugu terão que esperar um pouquinho mais, alguns dias a mais, para dar o adeus final ao apresentador. Quando é, Paulinha, que o corpo chega a São Paulo? Tem todo um trâmite aí envolvendo a doação de órgãos, né? Isso começou no sábado, uma série de cirurgias que foram concluídas no domingo. Essa segunda, a expectativa da assessoria de imprensa é que acontecessem alguns outros exames para, assim, ocorrer a liberação do corpo. Então, tem todo o trâmite burocrático para isso, Edgar, e a assessoria não cravou uma data para a chegada do corpo do apresentador aqui em São Paulo. Então, especula-se que seja na quinta-feira, dia 28, né? Se tudo correr dentro dos prazos que eles imaginam. Eles trabalham com a abertura do velório na sexta-feira e enterro no sábado, mas com o velório ainda durante o sábado aberto ao público. Na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Então, essas são algumas informações não confirmadas exatamente, porque tem toda essa questão, né? Na sexta-feira foi anunciada a morte cerebral do Gugu. A gente passou o final de semana aqui, o Fefito, durante a programação da Jovem Pan, trazendo todas as atualizações a respeito disso. E agora é esse momento realmente burocrático do translado do corpo, que a gente deve esperar quando a assessoria confirmar realmente aí a data do velório aberto ao público e depois do enterro no cemitério Getsemane do Morumbi aqui em São Paulo. Nos Estados Unidos se demora um pouco mais para liberar corpos, né? Normalmente os enterros acontecem uma semana após a morte, porque o trâmite é diferente. Inclusive o trâmite funerário me parece que é diferente lá nos Estados Unidos. O que é de partir o coração é que o filho, João Augusto, é quem tem que liberar o corpo do pai. Um garoto de 18 anos vai ter que estar à frente dessa responsabilidade. Que coisa da vida, né? Que missão é essa da vida? Agora, tem também esse trâmite natural, né? Porque a partir do momento em que há a morte cerebral, em que a junta médica conversa com a família e expõe a situação e que a família, então, decide pela doação, os aparelhos têm que continuar funcionando para que o corpo continue pulsando, né? Ele ainda tinha sinais vitais, né? Os sinais cerebrais já estavam, não existiam, mas o sinal do coração ainda batendo, e o trâmite da doação dos órgãos, né? Até a retirada dos órgãos. Foram beneficiadas 50 pessoas. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Uma prioridade importante, né? Que uma pessoa como o Gugu, né? Com o alcance que o Gugu tem, leva essa causa que é super importante, né, Fefi? Claro, ajuda, mostra, né? Serve de exemplo. Serve como exemplo, mostra a bondade do Gugu com relação a isso, o desejo dele de doar os órgãos, mas nenhum deles vai poder ser utilizado aqui no Brasil. Não, para brasileiros não. Quanto à questão cerebral, só para vocês entenderem em casa, existe uma escala que mede a atividade cerebral em todos os seres humanos. Ela chama escala de Glasgow. Ela vai de 0 a 15, sendo 0 sem atividade, 15 você tá aí pleno, você tá bem. O Gugu chegou no hospital com 3 na escala Glasgow, muito baixo. Tinha sangramento intracraniano, portanto não tinha muito o que fazer. Em entrevista ao Fantástico ontem, inclusive, o neurocirurgião disse que se fizessem alguma intervenção, além do risco de morte ser grande, também haveria o risco de ele ficar em estado vegetativo ou coma grave por muitos anos, por muito tempo. Ele fez questão de ressaltar, né, Fefito, que nada que o hospital poderia fazer de forma diferente acabou sendo feito assim. O hospital seguiu exatamente os procedimentos que deveriam Exatamente, o protocolo. A questão da doação de órgãos aconteceu por vontade própria do Gugu Liberato. E a cirurgia aconteceu na madrugada de sexta para sábado, de retirada de órgãos. A família do Gugu estava presente antes de liberar o Gugu, ainda não vou dizer o corpo, porque ainda havia sinais vitais, mas não havia sinal cerebral, para a cirurgia, e leu uma carta para ele, escrita em primeira pessoa. A carta é bem emocionante e diz o seguinte: Deus, em sua infinita bondade, nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi dos meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles, aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora eu sigo por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E nesse momento eu quero praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver. Aos meus familiares, eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, estarei batendo em muitos outros corações
e compartilhando a minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e luz. Gugu. Que bonito, Essa carta foi lida pela família, que tá nos Estados Unidos ainda e vai voltar ao Brasil só junto com o corpo do Gugu para o velório. A Rose de Mateu, que é a companheira do Gugu, mãe dos 3 filhos dele, falou com o Luiz Bate, deu mais detalhes sobre o acidente. Como eu tinha publicado no meu blog na semana passada, foi de fato porque ele estava consertando um ar-condicionado na casa dele. E ele não subiu no ar-condicionado, ele subiu no forro da casa. E lá nos Estados Unidos, até mesmo por causa da possibilidade de furacões e terremotos, as casas não são necessariamente construídas com concreto em toda parte. Porque se ela desaba, se alguma parte desaba, o risco de acidente é ainda maior. Então o teto ele é feito de uma espécie de compensado. Tem estruturas sólidas de madeira e tem drywall. Para você usar o sótão e o teto, você tem que andar nessas estruturas sólidas de madeira. O que parece é que o Gugu pisou no drywall, que não aguentou, e aí bateu a cabeça na queda em algum momento desses 4 metros, ou no começo ou no fim. O neurocirurgião que atendeu ele imagina que ele tenha batido a cabeça no começo da queda. Talvez tenha batido numa superfície sólida e tenha chegado ao chão desmaiado. A mulher do Gugu, então, a Rose de Mateu, falou com o Luiz Bate sobre o assunto e questionou. Inclusive, ela falou o seguinte para o Luiz Bate, que contou lá na programação da Record. Só consigo lembrar da hora do barulho. Na hora que ele subiu foi coisa de instante. Ele subiu ao sótão de casa e de uma hora para outra só se viu o barulho do Gugu caindo no chão. Ela foi a primeira a vê-lo no chão. Ela é médica, estava apta a fazer os primeiros socorros, inclusive. Depois vieram os 3 filhos e ela já acionou o João para chamar a ambulância. Naquele momento, como todo mundo que já presenciou um acidente, não se sabe ao certo o que se faz, se chama a ambulância. Então ela disse, no primeiro momento, pensamos em levar o Gugu de carro ao hospital. Depois, parei, pensei, tentei ser mais racional e ligamos para o resgate, que chegou em 5 minutos. Como é que constroem um sótão dessa maneira? Como poderíamos imaginar? De fato, é uma diferença até cultural. Talvez é um padrão americano, né? É um padrão americano, mas que nem todo brasileiro tem obrigação de saber que é assim que acontece. Aqui algumas lajes, né? Laje não, né? É feito de estuque, né? O teto é feito com gesso, né? Tipo estuque, né? Mostra também uma certa simplicidade, porque muitos se questionam, né? Mas por que o Gugu, um cara tão famoso, um cara milionário, ele que foi lá arrumar o ar-condicionado, não chamou ninguém, é porque o famoso, muitas vezes ele é assim mesmo, ele é um pai de família normal, ele tava lá com a família dele. E não só isso, lá ele não era o famoso brasileiro que tem justamente todo mundo por isso ele queria esse anonimato, né, Fefito? Ele gostava de ir a um supermercado, ele gostava de ter uma vida comum simples lá nos Estados Unidos. Isso é muito comum nos Estados Unidos, você mesmo arrumar lá, né? Do it yourself. A mão de obra, exatamente, a mão de obra é muito cara lá, né? Lógico que o Gugu tem dinheiro, mas é cultural deles, né? Você faz você mesmo. Vocês falaram do Fantástico, eu queria fazer uma nota aqui da Globo, da imensa e grande, enorme homenagem que ela prestou ao Gugu, porque isso vai contra exatamente uma política, vai contra a política da própria emissora, que tinha toda a restrição em anunciar, ainda que seja numa morte, fazer uma coisa meio asséptica. Ela se dobrou exatamente à realidade, e a realidade também é midiática. Ontem, de um concorrente que tem uma figura e uma imagem imensa na história da comunicação brasileira. Ontem, durante todo o domingo, bacana. As emissoras se mobilizaram em homenagens ao Gugu. O SBT, de cabo a rabo, usou imagens de arquivo durante todo o dia. O Silvio Santos, tão logo soube, ordenou que uma vinheta fosse colocada nos intervalos comerciais da programação do SBT para homenagear o Gugu. A Record também usou as imagens de arquivo durante boa parte do dia ontem. Hoje à noite vai ao ar um Conexão Repórter do Roberto Cabrini, em homenagem ao Gugu. Na Globo, no Popstar, a Thaís Araújo homenageou o Gugu em alguns shows como Amigos, show da Xuxa também, nesse final de semana em Curitiba, e no Faustão, né, Vini? E no Faustão, e curioso porque eles viveram boa parte aí dos anos, né, dos domingos na televisão brasileira, com essa disputa pela audiência, e o Faustão fez questão de relembrar exatamente isso, falando que eles não eram amigos próximos, amigos íntimos,
mas tinham muita cordialidade, muito respeito um pelo outro, porque devido a essa concorrência, muita gente acha que os caras são inimigos, né? E não, tá todo mundo ali brigando porque o seu programa vença. E muitas vezes o Gugu venceu o Faustão naquela época. 2 anos consecutivos, na verdade, ele liderou. Exatamente. O SBT até fazia uma vinhetinha lá, né, do Domingo Legal, batendo no Faustão. Depois daquele episódio do PCC, acabou perdendo um pouco mais, teve uma fuga de telespectadores, e o Faustão até hoje acabou monopolizando um pouco mais dessa audiência. Mas ele falou sobre isso e fez a sua homenagem também ao Gugu. Vamos ouvir. Eu só posso lembrar aqui que durante muitos anos, desde mais de 30, 35 anos, eu fui ao programa dele, o Viva a Noite, ele foi ao Perdidos da Noite, e nós, embora não tivéssemos amizade, a gente sempre teve uma relação muito cordial, muito respeitosa. Nós que durante alguns anos disputamos a audiência, ele até foi líder de audiência há alguns anos, nós nunca tivemos nenhum problema. Ao contrário, nós fomos adversários. Jamais fomos inimigos. Muito ao contrário. Por isso, tá aqui, da galera do Domingão, a homenagem, como lembrou o Rony Fon, a Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes na história da televisão do Brasil. As consequências dessa rivalidade do Gugu e do Faustão, elas são sentidas até hoje em programação. Por exemplo, o Faustão tinha um programa que durava uma tarde inteira. Por vezes ele ficava 5 horas no ar. Hoje o programa do Faustão costuma ter 2 horas de duração, mais ou menos. Muita dessa diminuição começou a ser feita por causa dos combates de audiência com a SBT. A Globo tentou fazer ajustes de programação para que eles não se enfrentassem de cabo a rabo, por exemplo. Futebol no meio, o próprio Faustão foi muito criticado na época por tentar apelar para artifícios de audiência, como o sushi erótico, que foi muito criticado, o episódio do Latininho, que também foi muito criticado. Ai, quero falar sobre isso. Assim como o Gugu foi muito criticado no episódio do PCC, que foi revelado, pelo Marcelo Rezende na época. O fato do episódio do Marcelo Rezende ter revelado fez o Gugu ter ido prestar depoimento à polícia e tudo mais, mas não afetou a credibilidade dele como um todo. Tanto que depois ele saiu pra Record com um salário mensal de 3 milhões de reais. E ele ficou lá por 5 anos ainda aos domingos, e também foi depois pras quartas-feiras com longas reportagens, e passou a comandar reality shows pra se dedicar mais à família. Tanto que o Canta Comigo tá no ar agora e tá previsto pra ir até 4 de dezembro. Era uma figura contraditória, né? Falava da família e fazia banheira. Eu acho fantástico. No meu blog, você pode ter mais informações também lá. jp.com.br/Fefito sobre o Canta Comigo. Tem 3 desfechos gravados. O programa vai continuar no ar. A Record pretende manter o programa no ar até como uma homenagem a ele, mas está estudando como fazê-lo. Agora que a morte do Gugu foi confirmada, muito provavelmente alguém vai fazer um preâmbulo, vai fazer uma introdução sobre isso. E só uma correção muito rápida, a escala de Glasgow, que eu falei agora há pouco, não vai de 0 a 15, ela vai de 3 a 15, porque são avaliados 3 parâmetros, então cada parâmetro pontua pelo menos um ponto, então vai de 3 a 15. Então o Gugu chegou já no 3, já chegou no mínimo. Deixa eu fazer uma homenagem subversiva ao Gugu Liberato aqui, se vocês me permitem. O Gugu fez parte da construção da minha sexualidade, na minha tenra adolescência, quando eu via as cenas da banheira do Gugu, aqueles closes nos corpos das moças, assim. Eu acho que isso pode parecer uma banalidade, mas é muito interessante. A gente aqui está falando de politicamente correto, dessa questão da crítica, a objetificação dos corpos. Ora, Alan, você não concorda comigo que primeiro, para você enxergar a alma, você tem que objetificar sexualmente alguém, para depois ultrapassar o nível da atração formal para chegar à pessoa. Eu acho que essa proibição taxativa de qualquer tipo de sexualidade mais explícita hoje é muito chata. O que você acha sobre isso? Também acho muito chato, né? Acho que a beleza é fundamental no ser humano, né? O ser humano, ele gosta da beleza, desde criança ele identifica o belo, né? E, enfim, óbvio que pode ser que em alguns momentos há um exagero uma exposição vulgar, mas, enfim, eu sou a favor de team leaders lá no futebol americano, não vejo nenhum problema nisso. E o Gugu fez parte da minha pré-adolescência, né? Transformou sua sexualidade também? Também. A gente cheio de espinhos. Ainda sobre o Gugu, é importante falar que vários famosos se manifestaram em condolências por ele, inclusive
as garotas da banheira, que foram eternizadas por ele, assistentes de palco como a Alessandra Scatena, a Mariette. O Gugu é alguém que era um pai de família, muito dedicado, então até no meu blog você pode ver, ele estimulava a carreira de apresentador e youtuber do filho do João, e ele era chefe do futuro, tinha um canal chamado Chefe do Futuro, no qual ele cozinhava, inclusive, às vezes, com a participação do pai. O Gugu deixou um legado muito grande, porque ele começou na TV quando ainda tinha 14 anos como contínuo do Silvio Santos. Em 1981 estreou a Sessão Premiada, o Viva a Noite em 82, pegou o programa Só Pra Ele, que era um programa que tinha revezamento de apresentadores e ficou no ar por 10 anos, e ele consagrou formatos como Corrida Maluca, Cidade contra Cidade, TV Animal, Passa ou Repassa, que tá no ar até hoje, Domingo Legal, Sabadão Sertanejo, e ainda foi empresário de brinquedos, quem não lembra da Toca do Gugu, Pula-Pula do Gugu, ou mesmo Brinquedos empresário, da Grow, né? Pois é, ou mesmo empresário musical. Ele lançou grupos como Dominó, Banana Split e Polegar. O Gugu tem uma carreira muito proficiente e tem um naco da história da TV que deve muito ao Gugu Liberato. Isso não se pode negar. E por falar dos filhos, Fefito, 2 deles, né, 2 dos 3 filhos do Gugu se manifestaram por redes sociais, né? O João acabou falando ali que o pai era um herói e um inspirador, justamente por esses motivos aí também que você acabou dizendo, do trabalho e do cuidado que o Gugu tinha ali com os filhos. E a Sofia, que é uma das gêmeas de 15 anos, fez uma crítica, né, que deve ser endossada aqui pela gente, a criação de perfis falsos para se aproveitar de uma situação de tragédia delicada, mas agradeceu, né, as orações e as mensagens positivas que mandaram a ela também. O nosso site aqui da Jovem Pan, inclusive, aproveitou de um tweet que fiz no final de semana e fez uma reportagem muito completa, estudando um novo fenômeno nas redes sociais. Sempre que morre uma celebridade, o perfil dessas pessoas passa a ser mais seguido. Isso não significa necessariamente que essas pessoas estão lá com alguma empatia por isso, porque esse perfil não vai ser atualizado. Mas por que seguir, então, pessoas de um perfil que não vão ser mais atualizados? Em menos de 24 horas, depois da notificação da morte do Gugu, o perfil dele no Instagram ganhou quase 500 mil de seguidores. É muita gente. Aí a gente tá vendo, inclusive, a mensagem da Sofia. Só vamos pedir, então, que as pessoas tenham o mínimo de empatia com a família do Gugu, que tem uma mãe de 93 anos, inclusive, que tem aí filhos muito jovens, que tem acesso à internet. E criar fake de filho pra ganhar seguidor, gente, pra mim é o fundo do poço. Ela teve até que abrir essa conta, né? Era uma conta privada, ela abriu justamente pra afastar qualquer tipo de perfil fake. Agora, muito do que a gente ouviu desses artistas, muitos deles revelados pelo Gugu durante todos esses anos de carreira, foi a palavra generosidade. Exato. Acho que talvez essa seja a grande marca e o grande legado do Gugu, e a homenagem que o Adriles falou, feita pela Rede Globo, né, comprova a altura, né, e o tamanho que o Gugu representou. E a ausência de preconceito, brasileira, né? O Gugu era uma espécie de chacrinha arrumadinho, mas ele tinha, exatamente como o chacrinha, que fez parte da minha infância também, essa abertura a novos estilos, a qualquer coisa eventual que fizesse sucesso. Então o programa do Gugu foi uma vitrine exatamente da transformação musical, por exemplo, do Brasil. Ele recolhia desde Titãs, a dupla sertaneja, a Xuxa, a todo mundo. Você pode até criticar o que foi essa transformação radical na música brasileira, mas ele deu vazão a história da música tá lá exposta nos programas do Gugu. Numa tradição que vem de chacrinha, do Bolinha, na TV Bandeirantes. É um popular que não é necessariamente popularesco. Sim, é isso que é interessante. O que eu acho lindo que o Fefito falou, que ele começou a carreira, né, com 14 anos de idade. Mandando cartas pro Silvio Santos. Exatamente, né? Então esse lado proativo, né, de querer buscar trabalho com 14 anos de idade, batendo na porta da emissora, isso é algo que até carece hoje. Exemplo de vida, né? Exemplo, né? Olha, eu obviamente não era amigo do Gugu, mas tive algumas situações em que pude estar junto dele. Uma no programa dele de domingo, quando eu fui convidado, ainda trabalhando na MTV. E realmente você percebe que a pessoa é de verdade, aquela pessoa humana, quando você consegue conviver um pouco nos bastidores ali. Sim. Onde ela não tem uma situação em que ela não tem nenhuma obrigação de fazer, enfim, nenhuma sala ali que não seja preciso. E ele sempre se mostrou muito carinhoso, conhecedor do nosso trabalho à época, porque, né, era pra gente uma novidade também, né? Você saber que você era visto por pessoas como um apresentador do renome do Gugu Liberato, assim, que sabia um pouco da tua trajetória profissional e conversava com você sobre aquilo. E numa outra ocasião também, aí um pouco mais inusitada,
inusitada, mas dentro da música que o Adriles mencionou, num dos festivais, acho que foi no segundo Rock in Rio, quando a gente estava trabalhando, fazendo a cobertura e as reportagens no Rock in Rio, o Gugu foi até onde a gente tinha o nosso QG ali, conversar com a gente também, por livre e espontânea vontade, foi um papo muito legal. Ele era muito generoso. Muito generoso. Conversava com todo mundo via Instagram, me mandou vários inboxes ao longo dos anos, assim, a gente já trocou muita ideia, já entrou ao vivo comigo na TV, algumas vezes, inclusive por telefone. Ele era uma pessoa muito generosa e é um representante de uma TV que não se faz mais hoje. Hoje em dia, com formatos tão fechados, ele não tem, a TV não tem mais a espontaneidade que tinha antes. Exato, O falta naturalidade. Então ele segurava a audiência sempre nisso. Vamos lá, temos a nossa hash aí, Paulinha, se liga no Morning. Tem Então... um monte de gente também comentando a respeito do Gugu, como o Rodrigo Cruz. Ele disse assim, ó: o jeito da morte do Gugu foi tão impressionante que me fez pensar o quanto a vida vale. Cada segundo é muito precioso, pois um simples tropeção ou uma queda, como foi o caso, se perde uma vida. Muito triste. Meus sentimentos a toda a família. Tem um monte de gente participando, você também pode. #se liga no Morning. Isso aí.